E aí, galera? Faz tempo que eu não gravo vídeo de rotina, né? Porque o vídeo de rotina, eu já cheguei a comentar aqui em um vídeo de sinopse, ele é um paradoxo. O que acontece é que a minha rotina todo dia é chegar aqui, sentar, ver o que eu tenho para fazer no dia, né? Geralmente olhando aqui na minha agenda e começar a trabalhar nas encomendas, o que geralmente costuma levar aí mais ou menos das 7 horas da manhã até umas 3 ou 4 horas da tarde, às vezes até mais quando eu me atraso um pouco. Geralmente, né, eu acabo tendo que fazer alguma coisa ali pessoal, seja aqui pro canal, seja pro meu canal de game, ou outras coisas do tipo, seja pro curso, né, nesse período após as 3 ou 4 horas da tarde. Então, ficar mostrando isso, né, não é algo que dá pra ficar mostrando todo dia, que vai continuar sendo um vídeo interessante. Posso fazer, sei lá, speed art das artes de encomenda que eu tô fazendo, mas novamente não é o tipo de coisa que daria pra eu ficar postando. Então é um paradoxo, porque apesar de ser um vídeo de rotina, o que eu tento mostrar nesses vídeos quando eu trago são um pouco das quebras de rotina, aquelas coisas que acontecem de vez em quando ou algo do tipo, né? Então mostrei, por exemplo, quando eu tenho que embalar hooligan para vender, etc, ou papel para storyboard, ou papel para mangá, né? Então quando tem alguma venda da minha loja, o processo ali para produzir, quando eu tô criando alguma coisa, né? Quando eu tava montando, por exemplo, o evento aqui, eu cheguei a mostrar também. Quando eu tava saindo, né? Quando tava saindo Makai pela Conrad, e aí eu recebi a prova de Makai da editora e tal, para dar uma conferida, ver se tava tudo certinho e poder dar o ok para eles publicarem. Enfim, então esse tipo de coisa que não é necessariamente a minha rotina, mas acaba sendo parte do meu trabalho, acaba sendo parte do que eu faço aí diariamente, mas que não é aquilo que eu faço literalmente todo dia. Ao longo do último ano, a partir mais ou menos de fevereiro ou algo assim, né, meados de fevereiro ali para março, basicamente eu me dediquei exclusivamente nesse horário que eu tenho depois que eu termino o trabalho, que eu termino as encomendas, exclusivamente ao Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de como fazer mangá. Você já deve ter me ouvido falar dele algumas vezes aqui no canal. Então foi um projeto que eu já tinha começado a gravar, a me dedicar a ele antes, né? Obviamente antes de começar a gravar também eu tive que estudar muito para poder entender o modelo, etc e tal, mas não é esse o foco que eu quero falar aqui. Então só quero dizer que foi esse ano eu dediquei basicamente a isso, e até um pouco antes, eu já tinha começado um pouco antes, mas foi basicamente todo o meu tempo livre foi dedicado à Jornada do Mangaka BR. E eu não acreditava que isso ia realmente levar um ano para ser feito. Eu acreditava que eu iria conseguir lançar o Jornada do Mangaka BR por volta de março de 2022, e mais ou menos até junho ou agosto eu já teria tudo gravado para que a partir de agosto eu pudesse retomar Hooligan, que era um projeto meu. Talvez você tenha visto o vídeo que eu lancei no começo do ano falando sobre metas, etc. E lá eu falo que uma das minhas metas para esse ano é exatamente trabalhar em Hooligan, já que eu não consegui fazer isso no ano passado, porque todo o trabalho com o curso acabou tomando muito mais tempo do que eu imaginava. Por conta disso, eu só consegui terminar de fato de gravar todas as aulas do curso em março desse ano, tanto que a gente fez um evento aqui no canal em comemoração a isso. O curso finalmente está concluído depois de mais de um ano de produção, e agora em abril eu definitivamente comecei a fazer Hooligan. Parte do processo de fazer Hooligan foi basicamente pegar aqui e ler tudo o que eu tinha escrito até então. Então pegar esses 6 volumes aqui, que é o que eu tinha pronto de Hooligan, e reler eles para poder me reconectar com a história, porque fato é que faz mais ou menos 3 anos que eu parei Hooligan, né, e eu tive que me dedicar aí inicialmente só mais às encomendas mesmo, né, e a coisas pessoais, e também depois, né, a continuação de Makai Meio, né, que saiu aqui, a continuação de Makai Meio que saiu pela Conrad, né, que não é esse, né? Esse aqui é o volume 1, mas enfim, vocês entenderam, é só para ilustrar que eu peguei ele. E depois ao Jornada do Mangaka BR. Então faz muito tempo que eu mesmo não leio a história, o que significa que eu perdi até um pouco da conexão que eu tinha com os personagens, com os acontecimentos, e apesar de ter muita coisa escrita no computador ali sobre Hooligan, né, eu precisava realmente retomar essa conexão que eu falei com os personagens, entender quem eram esses personagens de verdade dentro da história, porque obviamente depois de 3 anos com isso aqui parado, eu só tinha uma ideia, meio que uma lembrança de como eram esses personagens
mas eu tenho que dizer que, lendo isso aqui, eu percebi que esses personagens eram bem diferentes de como eu me lembrava. Acontece que completar esse objetivo, essa meta de conseguir retomar Hooligan esse ano não era a coisa mais fácil do mundo, senão eu teria conseguido fazer isso outros anos e Hooligan não teria ficado parado tanto tempo. Então, tornar o processo de releitura de Hooligan o mais cômodo e rápido possível fazia parte desse processo de tentar retomar Hooligan mais rápido. Afinal de contas, se são 29 capítulos de Hooligan, se eu demoro quase 1 hora para ler cada um fazendo um vídeo, eu ia levar aí 29 horas, eu talvez ia ter que ler um capítulo por dia, o que ia fazer levar praticamente um mês, né, se eu gravasse todos os dias um capítulo aí nesse processo de gravação de vídeo, e aí um mês só para reler, fora o tempo que eu preciso reler os textos que eu escrevi sobre Hooligan e repensar tudo, né, rebolar toda a história, rebolar fica estranho, bolar de novo toda a história, tudo que eu tinha pensado, rever os planejamentos que eu tinha para a continuação de Hooligan e ver se eles vão se manter ou se alguns deles vão mudar também, até porque eu não quero que essa história se estenda muito mais do que ela deve. Assim como eu vivo falando para vocês, né, sobre fazer um mangá muito longo e todas as implicações que isso tem, eu também não quero continuar nesse erro que eu já comecei cometendo, né, aqui com Hooligan e que eu não tenho como voltar atrás. Basicamente eu teria as opções de desistir ou continuar. E dentro da opção que para mim é a única opção, que é continuar Hooligan e seguir até o final, eu quero dar um final digno para a história, mas de preferência que eu não precise ficar mais, sei lá, 5, 6 anos trabalhando só em Hooligan. E é por conta disso que eu resolvi ler aqui no impresso, até porque é 1000 vezes mais cômodo, cara. Para mim, ter o impresso e ignorar ele e ler no computador é quase um sacrilégio, cara, porque aqui é muito mais gostoso mesmo de acompanhar aqui. Mas eu não vou deixar vocês sem esse vídeo, né, sem esse tipo de vídeo, porque é um conteúdo que eu acho legal de trazer e, como eu disse, eu vi que vocês gostaram, então eu quero trazer, só que eu tive que ler Hooligan aqui pro bem da continuação, pro bem da história, eu tinha que fazer isso da maneira mais rápida possível para que eu pudesse logo começar e não adiar e adiar ainda mais essa questão do trabalho com a continuação de Hooligan, né, com o volume 7 de Hooligan, que é o que vem agora. Mas eu já gravei lendo o primeiro capítulo aqui de Hooligan e vocês vão ver esse vídeo aí em breve no canal e obviamente a gente vai ter dos outros capítulos e a ideia, se eu conseguir, é a gente fazer um vídeo lendo junto cada capítulo de Hooligan até o 29 e provavelmente até todos esses 29 sair, o volume 7 de Hooligan já vai estar pronto, eu espero, pelo menos. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que eu tinha que ler, que eu tinha anotado, ó, isso aqui, por exemplo, é só um geral ali dos acontecimentos gerais da trama. Aqui eu tenho, né, dos capítulos um pouco mais, né, detalhado ali, escrevendo o que iria acontecer em cada capítulo ali de Hooligan dos volumes, né? Claro, aqui ó, eu parei no 7 e aí a partir do 8 não tem nada, só tem ali mais ou menos uma ideia geral do que aconteceu, ó, 9 nem tem mais nada, mas todas as versões que eu escrevia dava mais ou menos aqui 12 capítulos, vocês conseguem ver até, ó, quando que eu escrevi, ó, 2017 foi quando eu criei esse arquivo aqui. A gente tem timeline aqui, né? Tem os resumos ali que eu falei, tem aqui mais textos sobre a história de alguns personagens para entender melhor esses personagens, outros textos falando só sobre a história passada de Hooligan, outras coisas que envolvem aqui. E aqui eu tenho exatamente o que eu estava trabalhando, né? Que é exatamente pegar aqui o que eu já tinha escrito mais ou menos, né? E retrabalhar um pouco isso, recriando alguns acontecimentos aqui do começo até o final da história. E, para minha tristeza, continuou dando 12 volumes de Hooligan. Eu quero tentar diminuir para 10 mais ou menos, mas tá bem difícil. Vamos ver na hora de fazer mesmo de fato. Eu vou tentar escrever isso aqui com mais detalhe ainda, para não ficar só um resuminho do capítulo, que é como eu fiz agora, mas tentar realmente detalhar mais as coisas para poder ter uma precisão melhor do que vai acontecer em cada capítulo, para ver se realmente vão dar 12 volumes ou se eu consigo reduzir um pouco isso. Porque 12 volumes é exatamente o dobro do que eu tenho até agora. Então, sim, 12 volumes dá mais ou menos uns 5 anos de produção, que é exatamente o que eu quero evitar.
E aqui tá exatamente o storyboard de Hooligan que eu comecei a fazer aqui, pelo menos as páginas que eu tenho prontas, né, até a data de gravação desse vídeo. Foi bem difícil retomar o storyboard Hooligan. Eu tô fazendo aqui nesse modelo, né, para Hooligan de 2 páginas, né, em uma folha A4, né, exatamente porque eu tenho que escrever as falas dos personagens. Então, como minha letra é muito ruim, é muito feia, eu preciso escrever relativamente grande para que seja minimamente legível e compreensível. E uma coisa que eu acabei fazendo foi também trabalhar aqui um pouco no modelo de thumbnail, colocando alguns quadros chaves aqui e acontecimentos para eu poder me guiar melhor, já que tem que confessar, né? Faz um tempo que eu não trabalho com limite de páginas, né? Geralmente, como eu tenho trabalhado com encomendas, eu pego o roteiro do autor e geralmente esse roteiro ele vem corrido e direto, então eu tenho só que adaptar aquilo ali para as páginas, claro, tentando dar o mínimo de páginas possível sem perder a qualidade ali da leitura, mas eu não tenho necessariamente uma limitação de eu preciso fazer isso encaixar em X páginas, o que é um processo bem complicado. E para voltar a isso, para fazer, né, todas as minhas ideias, o capítulo inteiro encaixar em 20 páginas, eu acabei fazendo aqui um pouco desse modelo de thumbnail, quando a ideia começa a fugir muito da minha cabeça, nesse modelo aqui que eu faço com bem mais detalhes do que seria o normal de um storyboard, porque, né, como eu já disse algumas vezes, eu pego esse storyboard aqui e eu digitalizo para jogar no computador e fazer toda a arte final ali no digital. Então, sim, ele é um storyboard bem mais bonito do que um storyboard normal precisa ser, exatamente por isso que eu fiz esse aqui, que tem mais cara de storyboard mesmo. Inclusive agora aqui no final, né, no momento de gravação desse vídeo, já passou das 6 da tarde, a maior parte do meu trabalho está concluído, inclusive a de gravação desse vídeo aqui. Eu vou pegar exatamente o storyboard aqui pra gente começar a fazer aí, né, continuar aqui as páginas, que tem muito trabalho a ser feito. Muito obrigado para você que me acompanha aqui no canal, que acompanha tudo isso. A minha ideia com esse canal é realmente mostrar essa vida, mostrar como é fazer mangá, etc. E que isso possa te inspirar de alguma forma, ou te guiar, ou te ajudar de alguma forma, para você aí que gosta de fazer mangá, que quer fazer os seus, ou que já está fazendo os seus, sentir que você não está sozinho, porque de fato você não tá, tem muita gente nesse Brasilzão aí tentando fazer mangá também. Eu sou um deles. A única diferença aqui é que eu liguei a câmera para de repente compartilhar esse processo e essa vida com vocês. Muito obrigado novamente para você que acompanha e que faz tudo isso aqui valer a pena. Deixa seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal, porque o YouTube pede isso. Deixa seu comentário também, porque novamente o YouTube pede isso para ele entender que esse vídeo é bom e recomendar ele para mais pessoas, ou até para você mesmo ver os próximos vídeos que eu lançar aqui no canal. Vejo você em um próximo vídeo. Vou lá fazer Hooligan.